Olá, meu nome é Bárbara. Esse é o segundo vídeo do canal. Eu tô lançando logo uma série de 6 episódios para lançar o canal, porque eu assisti Mad Men recentemente, começou a me dar uma necessidade muito grande de fazer vídeos e falar sobre ela. Eu já tinha escrito e não supriu essa necessidade, então aproveitando aí os dias de quarentena resolvi lançar essa série. Não sei se eu vou prosseguir o canal, mas pelo menos agora dei nome, Pérolas do Audiovisual, porque remete a uma página que eu tenho no Instagram, que se chama Pérolas do Streaming, e eu resenho ali e dou dicas de filmes que estão na Netflix, na Amazon Prime, mas que estão meio escondidinhos, me sigam lá até. E aí Pérolas do Audiovisual fica ali ainda nessa identidade, mas é diferente porque eu não fico também restrita. Eu posso falar de um filme, por exemplo, que eu for ver no cinema, se me der vontade, quando puder voltar ao cinema, ou falar de qualquer outro filme que não esteja necessariamente nesses grandes serviços de streaming. Pois bem, vamos falar de Mad Men e vamos falar das mulheres. Lembrando que ali no primeiro episódio eu não falo de mulheres, eu falo Don Draper, porque eu senti necessidade de começar por ele, lá eu explico. Para falar dessa coisa da meritocracia, o mito da meritocracia, o mito do self-made man, e como todos os mitos eles devem ser desconstruídos, né? Eles devem ser desmistificados, porque mito cabe ali na ficção para a gente ver, se espelhar em alguma coisa, mas não para levar assim como se fosse verdade. E eu acho que a série propositalmente desmistifica, tem como propósito narrativo mesmo, no tema que eles querem contar, que o Matt Weiner quer contar, desmistificar esse mito. E ali no primeiro episódio eu explico por quê. Vejam lá que se vocês concordam comigo, né, para ver se eu viajei muito, mas eu acho que eu não viajei muito porque eu uso, inclusive, ali na fala de elementos muito óbvios que a série apresenta para você chegar nessa conclusão. Mas vamos lá falar da Betty Draper, né? A Betty Draper, que é esse primeiro episódio aqui que eu quero fazer, apresentando todas as mulheres, vamos começar com ela porque ela é a mulher do Dom quando a série começa. E a maneira como ela é apresentada já é muito interessante, porque é diferente dos outros personagens que são apresentados nesse primeiro episódio. E quase todos esses personagens vão ser depois trabalhados muito bem até o final da temporada e de toda a série. E ali nesse primeiro episódio eles são muito bem apresentados. A Betty já é um pouquinho diferente, porque ela acontece nesse episódio, que é o episódio piloto, como um plot twist. Plot twist, para quem não sabe, né, é aquela última surpresa que você tem quando você está assistindo um filme, assistindo uma série, que você percebe ali que os realizadores meio que te deram uma enganada para você achar uma coisa e na verdade no final é outra, tipo o vilão que na verdade é o mocinho que na verdade não é mocinho coisa nenhuma, ele é o grande vilão e tramou tudo, ou mesmo tá todo mundo morto, né? Esse foi plot twist de dois grandes filmes dos anos 90 que até remodelaram aí um pouco o terror da época. E a Betty Draper aparece no Mad Men, no episódio piloto, no primeiro episódio, como um plot twist. Porque a série começa, o Don Draper nos é apresentado, ele é muito bem apresentado a nós, uma das melhores apresentações de personagens assim que eu já vi. A gente vê ele lá conversando sobre o Luke Strike com um garçom, ele está fazendo uma pesquisa informal ali, ele bebe o old fashion dele logo na primeira cena. A gente já tem um drink que vai ser o drink assinatura dele, a postura, a fala, o que ele faz é muito bem apresentado mesmo. Depois a gente acompanha o dia dele na agência, e ali a gente vai conhecer esses outros personagens que eu mencionei, os homens e mulheres. Ele, em certo momento, sai e vai se encontrar com uma mulher, e a gente percebe que ela talvez seja a namorada, a mulher dele ali, amante, ou que ele seja um homem solteiro e ela é a namorada da situação. A gente percebe que eles têm uma química sexual, assim, de carne muito forte, mas a gente também percebe que talvez intelectualmente, conceitualmente, eles não são assim tão parecidos assim. Ela é uma artsy neo-beatnik ali, né, pegando uma última geração de beatniks remanescentes do Village, que era o bairro boêmio artístico, né, de Nova York na época. O Dom simboliza ali o homem executador, né, pragmático, que vende, é um vendido porque ele tem um lado artístico, mas que ele usa para ganhar dinheiro na publicidade, para vender coisa para os outros e fazer os outros consumirem. Então, ali a gente já consegue perceber que tem um certo atrito ali emocional, conceitual, intelectual entre os dois, mas o sexo rola e dá para perceber também que eles estão meio apaixonados e se curtem.
E aí, se eu não me engano, ele passa a noite com ela, volta pra agência, o segundo dia acaba. E aí ele sai da agência, a gente tá percebendo também pela duração do episódio, que talvez o episódio esteja para acabar, sendo que ele não volta para ela. Ele pega o carro, sai ali do centro da ilha de Manhattan, entra no subúrbio, desses subúrbios bem que a gente também já viu em vários filmes, das casas uniformes, casas grandes, média, classe média alta norte-americana. Ele entra numa das casas, tem duas crianças ali esperando ele, um casal de filhos, ele cumprimenta os filhos. Uma delas é a Sally, que é uma das personagens que eu vou falar aqui, que começa com 8 anos de idade, vira uma jovem adulta ao longo da série, a construção dela é maravilhosa, é incrível. E, por último, encontra a Betty, mulher dele, que está esperando com um drink. E pergunta como foi o dia, e comenta, nossa, deve estar muito puxada a rotina de trabalho, porque você até teve que dormir na cidade na noite passada e tal. E a gente é apresentado assim. Tem até um fun fact, e o episódio acaba, né? Por isso que é o plot twist. Tem até um fun fact em relação a isso, que é legal comentar aqui, porque eu adoro a January Jones nesse papel, né? Conheci ela, inclusive, por esse papel e acho ela formidável, ela defende muito bem. E tem um fun fact que na época que eles estavam escalando, ela foi fazer teste, mas ela foi fazer teste não pra Betty, pra Peg. E a Elizabeth Moss eu acho que já tinha feito teste, já tinha embasbacado todo mundo pra fazer a Peg, ela é realmente a Peg, né? Não dá pra pensar outra atriz fazendo a Peg. Mas o Matthew Weiner viu o teste da January Jones, amou não só ela, como viu realmente a Betty. Ela viu a Betty com a January Jones fazendo o teste pra Peg. E falou, pra Peg não vai rolar, mas tem aqui esse papel que eu acho que é perfeito pra você topa? E a January Jones, na hora, ficou amarradaça, felizaça, imagina, né? Pra um ator que não tá sob os holofotes, um ator ou uma atriz, até mesmo ali em Hollywood, você a possibilidade de um contrato um pouco maior e trabalhar com o Matthew Weiner, que nessa época já era grande, ele era um dos roteiristas principais ali da série Sopranos, que ganhava ano a ano todos os prêmios, inclusive os de melhor roteiro. Então já existiu um buchiche, muita expectativa, apesar de ter demorado para conseguir também placar, né? O Matthew Weiner ficou alguns anos tentando vender a série, fez o piloto, depois demorou mais um ano para conseguir produzir o segundo episódio, daí a temporada inteira. Mas mesmo assim era muito promissor e ela aceitou. E aí, antes, sem ler o roteiro nem nada. E aí ela foi ler o roteiro e teve um banho de água fria, porque a Betty aparece na penúltima folha de roteiro tendo 3 linhas só de fala. E ela falou, putz, será que eu fiz uma grande besteira? Porque agora tô presa aqui para ser apêndice do cara publicitário, para aparecer quando ele resolve ir para casa e tal. Ela ficou decepcionada. Mas que bom, né, que ela embarcou de qualquer jeito, e que bom porque ela acho que ela defende o personagem muito bem. Eu acho que é graças a ela que a gente tem muita empatia por esse personagem, né? Empatia e mesmo afeta um personagem que é complicadíssimo, né? Eu acho que ela ajuda a fazer o personagem crescer. Mesmo. Eu acho que, inclusive, é bem possível que esse personagem tenha crescido ainda mais por conta da interpretação dela, porque é muito bem escrito. Eu acho que todos os arcos ali já estavam pensados para acontecer o que acontece, chegar onde ela chegou, mas o personagem vai tomando uma forma que é muito especial, apesar dela ser uma bitch, superficial, fazer umas coisas assim de índole até duvidosa em certos momentos, né? A maneira como ela vai tratando sistematicamente, vai piorando o tratamento que ela tem com os filhos. São coisas bem questionáveis, mas ainda assim você sente uma empatia e sente um afeto. Você consegue entender, e aí que é o legal dessa coisa das personagens femininas, você consegue entender que ela ali naquele lugar não tinha muita escolha. Ela está executando o que ela foi educada para ser. E não tinha muito mais outros caminhos. Enfim, então vamos lá. A partir do segundo episódio, a gente vai conhecendo melhor ela e a gente vê que é meio isso que eu acabei de falar. Ela foi educada para ser casada com um cara perfeito, então ela teve educação para ser a mulher perfeita, bela, recatada do lar. Ela vem de uma família conservadora um pouco, né, ali daquela região de Nova York dos Estados Unidos, que não chega a ser os conservadores do sul, né, todo aquele ranço escravocrata e prezando até uma coisa meio inculta e tal. Não, a família dela é culta, ela tem educação formal, ela tem orgulho da educação e da cultura que ela tem, ela sabe línguas, ela se formou, ao contrário até do Dom, né, que vem de uma educação informal. Mas tudo isso foi
para ela ser bonita, para ela ser muito vaidosa e para ela encontrar o marido perfeito, né? Toda essa educação foi para ela conseguir encontrar o marido perfeito. E apesar do Dom não vir talvez de uma família tão tradicional, com o mesmo berço dela, encontra, né? Ainda assim a família compra porque ele é bonito, galanzão, tem todas as qualidades de um homem honrado, que está ali ascendendo socialmente, enriquecendo, num lugar com status, num lugar onde ele trabalha, sendo disputado. Então eles se casam, todo mundo aprovando ali o casamento, ela realizada, agora estou casada. Ela, quando tá com o Dom, eles se dão muito bem entre os dois, assim, eles gostam de beber o drink juntos, no happy hour, fumam um cigarro juntos, se fazendo companhia, conversando, jogando conversa fora. Ele leva ela para jantar, quando ele tá se sentindo romântico, leva inclusive para passar a noite num hotel na cidade, eles vão ao teatro, viajam, eles se entendem juntos, e nesse lugar dá para perceber que a Beri é muito bem realizada, ela é feliz fazendo isso, ela é executando essa tarefa de ser mulher do Don Draper. E o Don Draper também a usa de maneira mais prática e pragmática, no sentido de, inclusive, para ajudá-la a ascender socialmente. Ele leva ela nos jantares de negócios e até recomenda ela, hoje a gente vai jantar com fulano, se arrume bem, põe o seu melhor vestido e esteja tinindo aí na sua conversa. Os dois juntos encantam, parecem saídos de uma capa de revista, de um comercial de margarina, e ele a usa nesses jantares para isso mesmo, para ajudar aos clientes terem ali um sentimento de espelho mesmo, de confiança de que pode contratar o Dom e a agência que ele representa. Então ela é muito feliz nesse lugar. Mas em contraponto, ela não tem vocação para ser mãe, então no início ela até tenta ser uma boa mãe que nos anos 60 ali, ela sendo classe média, tinha muito pouco o que fazer, né, porque não tinha essa obrigação desses laços emocionais que hoje em dia existem, então com uma certa distância e tal, mas ela procura ser uma boa mãe, mas ainda assim percebe-se que não tem a vocação para ser mãe. E isso depois vai piorar, a relação dela com os filhos vai piorando gradativamente mesmo. Mas nesse primeiro momento ela tenta, pelo menos ainda. E ela em casa, ela vai começando a se sentir muito presa, como um passarinho numa gaiola. Na série isso é colocado de duas maneiras. O próprio Dom, ali no início da série, só chama ela como um petty name, né? Petty name é o apelido que o casal tem, que usa um pro outro, amorzinho, amoreco, docinho, enfim. Ele usa birdie, que quer dizer passarinho. Então esse é um indício de que a série realmente coloca ali ela como um passarinho, que tem muita serventia pelo canto bonito, pela penagem bonita, quando o Dom tá ali para servir o Dom, ou para servir os amigos do Dom, e o Dom mostrar, olha o passarinho bonito que eu tenho. Quando o Dom não tá, ela começa a ficar muito entediada. Ela lê os livros dela, ela vai no salão de beleza, ela toma chá com as vizinhas, vai no clube fazer equitação, mas ela se sente muito entediada. E o outro lugar que a série mostra a relação de passarinho é talvez uma das melhores cenas da série, em que num jantar desses que ela tá no Dom com a cidade, na cidade, esse nem de negócios, eles cruzam com o dono de uma outra grande agência que está paquerando o Dom, para o Dom ir para lá, uma agência maior. O dono da agência conhece a Beri, obviamente se encanta com essa coisa elegante dela, a Grace Kelly, e a convida para ser modelo da conta da Coca-Cola, ali da nova campanha da Coca-Cola que eles estão fazendo. E ela vai, posa, se sente completamente realizada, ela inclusive está ali representando o que ela acha que a família dela aquelas campanhas de publicidade que pareciam aqueles quadros do Rockwell, sabe? Da família no imaginário norte-americano branco, perfeita, e ela serve a Coca-Cola para os filhos corados e loiros e serve a Coca-Cola para o marido. E ela tá ali fazendo aquela campanha, sendo paparicada ali naquele ambiente publicitário, e ela tá achando o máximo aquilo, só que a negociação ali da agência com o Dom não vinga. Na verdade o Dom até usa disso para crescer na própria agência que ele faz parte, pegar ali um pouquinho de sociedade, ganhar um bônus, já não me lembro qual é o esquema, mas se usa disso e acabam dispensando ela. Eu acho que até o Dom que pede para dispensá-la, não lembro agora, mas acho que sim. Mas a agência, o que importa é que a agência acaba dispensando ela. E quando isso acontece, ela se sente muito triste, porque os momentos que ela tá ali posando são os momentos que a gente vai ver ela mais feliz de todos os seriados, de todas as 7 temporadas.
E quando isso acontece, ela se sente muito, muito triste. E paralelo uma história B que acontece nesse episódio que dispensam ela desse trabalho, é que ela tem um vizinho que tem tipo uns pombos correios e que uma vez por dia ele treina, solta os pombos para dar uma voada, ele treina os pombos e tal. E quando isso acontece, o cachorro da família Draper fica nervoso e late, quer atacar, e que se cria uma grande confusão, porque aí o vizinho fica histérico, as crianças choram porque o vizinho está ameaçando o cachorro, enfim. Ela está tentando levar isso numa política de uma boa vizinhança, apesar de nitidamente estressar essa história. E quando ela acaba de saber que foi dispensada do trabalho, ela está lá numa manhã, o vizinho solta os pombos, começa aquele escarcéu todo de criança gritando, cachorro latindo, ela vai, pega uma arma com um cigarrinho na boca, numa imagem bem dessas cinematográficas de mulher justiceira, linda até, e pá, atira no pombo e mata o pombo. E o que isso quer dizer? É ela que se sentia um pombo na gaiola e que o dono, de repente, por um momento, deixou que ela voasse um pouquinho, com data de validade para voltar, inclusive, mas ela se sentiu alvejada ali, nessa pequena liberdade que ela estava tendo. E aí comprova, né, que é isso que a série quer mostrar, que o Bird e tal é que ela se sente ali presa numa gaiola. E assim a vida dela vai passando. O Dom tem muitas amantes. Ela em algum lugar desconfia, mas também não é um grande problema. Ela não se sente confortável, mas em algum lugar ela vê que, por exemplo, os maridos das amigas dela têm amantes, tem sempre histórias. Ela finge que não vê, prefere acreditar que não. Até que o Dom arruma uma amante, começa a ficar muito, muito na cara. Ela tem no escritório dentro da casa deles, do Dom, tem uma gaveta que fica sempre trancada e ela sempre achou de boa aquela gaveta, mas ela cisma de abrir a gaveta para saber o que está acontecendo, porque o Dom está perdendo a linha um pouco mesmo com essa amante que ele está tendo, então ela está ali em busca até de descobrir quem é essa mulher, se tem mulher e tal. Quando ela abre a gaveta, consegue arrombar a gaveta ou roubar a chave dele, da gaveta, não lembro, ela vê o grande segredo dele, de que ele não é o Don Draper, ele é o Dick Whitman. E aí ela entra em curto-circuito, o castelo dela cai, porque ela percebe que o nome dela não é Betty Draper, na real, que os filhos dela também é um nome falso, e quem é esse Dick Whitman? Tem um preconceito ali que eu interpreto que também é de classe, porque ela vê que ele não é o self-made man que veio de algum lugar até pobre, mas talvez digno. Ele veio de um pai alcoólatra e cresceu dentro de um prostíbulo, com mãe prostituta. Então, ela resolve que ela vai sair daquele casamento. Mas como na época não era muito possível, e dentro da vaidade dela e do que ela foi criada o tempo todo para ser, ela simplesmente não vai pedir divórcio. Ela arma ali uma situação, de certa forma, de uma maneira um pouco inconsciente, não é que ela fique tramando, mas ela arma ali uma situação de que tem um cara mais velho, político, republicano, mais conservador do que eles, do que o Dom, que frequenta ali o clube. Ela tá até grávida de um filho que ela pensou em tirar, grávida do Dom, né? Mas que ela pensou em tirar, e o médico foi duro com ela, falou, não, você tem um belo casamento, não tire. Então ela tá com esse desconforto de estar grávida, nesse lugar se sentindo infeliz, descobrindo que não é Draper, que o Draper não existe, quem é esse meu marido. Curto-circuito total, ela encontra, conhece esse cara no clube que se encanta por ela, se encanta pela possibilidade dela, se encanta por ela mesmo sendo grávida, ser essa coisa meio Grace Kelly, né, que virou princesa de Mônaco, meio Jack Kennedy e tal, ele como político, né, imagina ter uma mulher dessa ao lado, e compra de tirar ela do casamento com o Dom, e tira. E aí é dessa maneira que ela consegue pedir o divórcio. Ela simplesmente sai de um casamento onde ela é a mulher bibelô de um publicitário e cai num outro casamento onde ela vai ser a mulher bibelô de um político também em ascensão. Sendo que esse político é mais velho, é conservador, não tem as mesmas futilidades que ela, que o Dom, até por ser publicitário, essa coisa de consumismo e tal, entende. Então, assim, o Harry, que é esse cara, não é que ele maltrata ela nem nada. Ela tem até uns certos atritos com a mãe dele, do Harry, que é viva e que é uma mala, e ela nunca teve isso, né? Porque o Dom, afinal, não tinha família, então ela tem uns atritos com a mãe.
mas o Henry a ama e tal, mas é uma coisa muito paternal, criticando muito ela nos lugares que ela se sente mais confortável, que é esse lance da vaidade, da superficialidade, das coisas que ela gosta das revistas. E aí com isso ela vai ficando muito amarga, muito, muito, muito. Traz uma amargura para ela e que a gente acha, eu pelo menos assistindo, acho muito relacionável a coisas que a gente vê por aí dessas mulheres ricas que vão envelhecendo, vão perdendo viço e se sentem presas ali naquele lugar. Não que elas sejam vítimas por conta disso, não são, tá? Mas você entende o que gera uma pessoa ficar amargurada naquele ponto que começa a ser bitch com todo mundo, começa a ser escroto, começa a ser perverso mesmo com os outros. E aí, então, a relação dela com os filhos e, sobretudo, com a menina, a Sally, vai piorando, ela vai usando, assim, inclusive de táticas meio de torturas psicológicas com a garota, sabe? Tipo, muito decepcionada também porque a garota está, eu vou falar isso no episódio da Sally melhor, mas a garota está crescendo nos anos 60, né, onde é diferente, ela tem outra cabeça, outras aberturas, com uma família também não tão bem estruturadas como foi o da própria mãe, com um divórcio no meio, coisa e tal. Mas enfim, ela começa a ficar muito, 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 muito amargurada. E aí ela engorda, e ela vê a vaidade dela, a beleza dela perdendo, né, um pouco, e aí a vaidade dela, a questão dela com a vaidade vai ficando cada vez mais complicada. E aí a gente vê essa decadência aí, de certa forma, dela começando a ficar uma personagem muito, muito complicada. E aí, mais pro final da série, o que acontece? Ela adoece, ela tá sempre fumando, e ela adoece, ela descobre que tá com câncer fulminante no pulmão e que vai morrer logo, um câncer terminal quando ela já descobre. E é muito interessante, porque ela morre, todos os personagens fumam muito, e ela é a única personagem que morre. Na época eu cheguei a pensar, pô, mas será que ela é mulher? Pô, que quiseram punir a mulher? Que coisa escrota e tal. Mas aí, revendo, eu pensei o seguinte, na realidade, eu pensei, acabei lendo umas análises que apontam por aí, mas eu pensei de outra forma, talvez. Que na verdade ali, a série quer dizer que ao matar ela, tá matando essa geração de mulheres que não tem mais vez no mundo moderno, né? Que com valores em cima somente do casamento, da beleza, da futilidade, né? Que ali o tempo das mulheres era outro e o tempo mesmo do ser humano era outro. Não dava para ser mais tão nesse lugar fútil e perverso. Se você não se renova e a Betty nega, né, a se renovar, você vai morrer ali junto com essa geração. E eu acho que hoje em dia, assistindo, eu até acho um final um pouco otimista, no sentido de que achar que essa geração morreu assim. E eu acho que influencia muito a série acabando em 2012, em pleno governo do Obama aí, virando, com as causas e as lutas identitárias assim muito presentes e individuais muito presentes. Apesar de achar que assim, tem questões complicadíssimas, né, com o Obama, com a política dele, sobretudo internacional, das guerras e tal, mas era um momento que talvez ali tinha uma esperança de poder dizer que personagens como a Betty e o que ela simboliza estariam morrendo, né? Enterrar essa geração junto e tudo que essa geração representa. Uma pena que, assim, né, 4 anos depois iria vir Trump, iria acontecer o que tudo está acontecendo no mundo, inclusive no Brasil, e a gente vê que essa geração ainda não morreu, ou morreu e foi enterrada e voltou aí como um zumbi para atazanar a gente. Mas enfim, acho que essas eram as coisas que eu queria falar da Betty, as principais. Uma coisa que eu esqueci de falar rapidinho aqui, é que eu tô comparando ela com a Jack Kennedy, né? Mais pra frente eu vou falar melhor sobre isso, porque também tem a ver com as personagens da Peggy e da Joan, mas só pra salientar aqui, pra registrar, pra sublinhar de que na série se compara mesmo, o dia que ela decide separar do Dom é o dia que matam o Kennedy e que é conhecido, né, popularmente, assim, pela queda do que eles chamavam de Reino de Camelot, que era justamente o casamento do Kennedy com a Jack, tudo
tudo que representava essa união, né? E como as pessoas se espelhavam nessa, não só nele, mas nessa união também, como um exemplo. O casamento dela com Dom acaba justamente quando o Kennedy está morrendo com um tiro e tal, e que é muito também, que eu cheguei a falar no episódio passado, mas é um pouco desse processo de que tudo vai entrar em decadência ali nos anos 60, né? É o início, é um pouquinho ali, o ponto inicial do início do fim. Ainda sobre o Bird, e também quando eu falar do episódio da Peg, eu vou falar do comercial do Bye Bye Bird, então eu volto aí nesse assunto, que ali o comercial é usado para Pepsi, e aí eu vou de volta a usar nesse assunto, mas eu acho que cabe melhor ali quando eu for falar do episódio da Peg, de como a Peg se comporta dentro disso. Espero que vocês estejam gostando. O próximo episódio é o da Peg. A melhor personagem, talvez, vamos ver, vamos analisar. Continuem acompanhando. A série já tá toda aqui numa playlist, mas sei lá, curtam aí o canal, ativem o sininho, porque vai que eu faço outros vídeos, aí você fica sabendo, tá bom? Até mais!